uma brincadeira aqui com vocês para vocês entenderem um pouco essa ideia da alucinação, mas também entender o contexto da calculadora de textos. Quando alguém comentou aí sobre cálculos, né? E realmente, ela é uma calculadora de texto, não é uma calculadora matemática. Mas, se eu perguntar para o ChatGPT, e aqui eu faço um parênteses, eu estou no ChatGPT 3,5, não é o modelo mais avançado, é um modelo que não permite você anexar arquivos e ele não faz nenhuma operação externa, ele não chama nenhuma biblioteca de programação, ele não executa nenhuma tarefa externa, ele simplesmente aquele modelo foi treinado com aqueles pesos, aquelas probabilidades para montar textos. Então eu estou afirmando para vocês que ele não sabe fazer conta, né? Então vamos fazer um teste. 2 mais 2. Se eu perguntar para ele quanto que é 2 mais 2, ele vai acertar. 2 mais 2 é igual a 4. Agora vocês vão perguntar, pô, mas você falou que ele não sabia fazer conta? Ele não sabe. Mas vocês concordam comigo que essa expressão deve ter aparecido em tudo quanto é lugar, tudo quanto é texto? Tem aquela expressão clássica, 2 mais 2 é 4, tão certo quanto 2 mais 2 é 4. Então, no fim das contas, ele não está fazendo a operação matemática. Ele está pegando na memória. Peraí, ó, quando alguém juntou 2 com esse sinal e outro 2, a próxima palavra é dizer que é igual a 4. Então, vamos lá, vamos fazer um teste. Quanto é 456 vezes 1547? Poxa, mas ele fez uma conta aqui, né? 706.632. Alguém que é bom de fazer de cabeça aí, tá certo? Não. Vamos fazer a prova real aqui. 456 vezes 1547. Por pouco, não é? Aí que tá o interessante disso aqui. Ele não fez a conta, mas ele chegou numa ordem de grandeza. Porque ele também lidou uma série de livros que tinham contas e tudo mais. Ele não aprendeu qual que era a lógica daquilo que estava colocado ali. Mas em algum momento, ele pegou uma operação assim de 3 dígitos com 4 e assim, não chegou longe. Óbvio que a gente sabe, né? Na engenharia isso aqui significa romper ou não uma barragem, né? Mas enfim, chegou perto. É igual aquela história. Não existe o estado de Figueiras, mas um acidente de óleo é mais ou menos assim que acontece. Então, no modelo raiz, ou seja, aquele que simplesmente encaixa palavras, se você fizer uma operação matemática, vai acontecer isso. E aí, pessoal, tem um problema grave aqui. Tem gente que começou a usar também para engenharia. Eu cometi esse erro também, tá? Obviamente, mas eu não divulguei, não dei aula falando isso. Mas comecei a pedir para ele fazer umas contas. E aí, depois fui conferir e vi que estava errado. Mas eu já vi gente fazendo publicação no Instagram, pedindo para calcular uma viga lá, e o cara não se deu ao trabalho de checar a conta. Mas mostra lá, qualquer um que olha, aí você vê nos comentários, fala, pô, mas você não conferiu aí, né, que tá errado, né? Porque, assim, aquilo é a emoção, né? A pessoa fica emocionada, vê aquilo e fala, pô, isso aqui parece estar certo. Da mesma forma que a gente lê um texto e acha que ele é inteligente. Nesse caso aí, o colega engenheiro que fez essa brincadeira lá não foi muito inteligente. Ele confiou cegamente no modelo, né? Se a gente mudar aqui para a versão mais nova, vamos começar de novo. Quanto é 2 mais 2? Continua sendo 4. Qual que foi a conta que eu fiz mesmo? Acho que eu tenho aqui no histórico, peraí. Tá bom de memória, hein? 456 vezes 1, 547. Vamos fazer mais fácil, vamos copiar aqui, ó. Bom, aqui eu estou na versão mais nova, né? GPT-4o. Percebam que dá para anexar arquivo,
ele faz uma série de coisas. Uma das coisas que ele faz é, quando tem uma operação matemática, ele vai chamar uma programação em Python aqui. Vamos ver se ele vai fazer isso. Ah, nesse caso ele não fez. Continuou errando. Então vamos falar assim. Eu preciso que você... Ah, ele acertou? Só não escreveu a forma. Tá. Bom, então deu certo aqui. Então isso que eu queria mostrar para vocês. O modelo mais novo, eles embutiram uma calculadora. Essa calculadora se chama um script em Python que faz essa conta lá. Alguém aqui já programou em Python? Entende mais ou menos? Mas é basicamente uma linguagem de programação e lá dá para fazer todas essas operações. E aí você consegue fazer, inclusive, cálculos complexos. Você pode pedir para ele integrar uma função, você pode pedir para fazer várias coisas. Inclusive, ele plota gráficos. Vamos tentar fazer um exemplo rápido aqui. Cria uma distribuição fictícia de precipitações em 7 dias. Tá lá. E teve um dia sem chuva, né? Plot o gráfico. Aí aqui, ele está abrindo um script de programação. No caso da conta lá, é muito simples, ele já meio que faz embutido ali e não está mostrando. Mas quando tem uma operação mesmo mais complexa por trás, ele começa a mostrar isso. Então percebam, quem perguntou lá sobre programar, pedi para ele plotar o gráfico. Ele foi lá, importou a biblioteca que faz a plotagem, ele até comenta o código aqui, tá, pessoal? Quais são os dados fictícios, montou o vetor aqui e fez, E aí ele tem essa ferramenta aqui agora, que você consegue, inclusive, mudar as cores, pode baixar esse gráfico, exportar, etc. Tá? Então, para vocês verem como a coisa está evoluindo, está indo assim... Vai chegar um momento que, realmente, ele vai poder chamar lá o AutoQI e ajudar a gente a fazer a fundação. Bom, isso era só para a gente ter um pouquinho de demonstração, mas eu vou continuar mais um pouco aqui na teoria. Deixa eu voltar para onde parou. Bom, eu tinha parado aqui. Então, a ideia do nosso curso é, primeiro, vocês saírem daqui sabendo que o modelo não é inteligente. Acho que já convenci vocês, né? Mas também vocês saírem daqui, pelo menos, sabendo o que dá para fazer. Quem que já usa aí o ChatGPT para fazer alguma coisa do trabalho? Ótimo, bastante gente. Então, vocês já lidaram com, inclusive, com as limitações, já lidaram com os erros, já lidaram com as dificuldades. Quem não usou ainda, já vai usar do jeito certo. Vai poupar essas situações que eu mencionei para vocês. Mas eu me propus aqui a fazer um apanhado geral, assim, de grandes atividades, né, descrições maiores do que dá para realmente fazer. E eu estava comentando com vocês, o modelo não foi treinado para ser engenheiro. Ele foi exposto a alguns conteúdos de engenharia, mas não é engenheiro. Isso é chave. Então, estava conversando com um colega que é geólogo, né? Ele viu na prática ali que o modelo não é geólogo, porque ele pediu para fazer umas inferências ali, fazer umas análises, e o modelo não entregou aqui. Se a gente pedir para ele calcular uma fundação, talvez ele até chegue perto, mas não recomendo, né? A não ser que você tenha controle exato dos cálculos que ele está fazendo e você só está pedindo para ele organizar aquele cálculo para você, só está pedindo para ele escrever um texto, mas não fazer o seu trabalho, que é de fato aferir aquele cálculo, aferir aquele projeto, enfim, de fato projetar. Evite usar o ChatGPT como oráculo, aquilo que a gente conversou. ChatGPT não é oráculo. Se você não sabe determinado assunto,
pesquisa uma fonte, pesquisa um artigo, pesquisa no Google, vai em qualquer lugar, faz o teu discernimento ali, igual você sempre fez quando não tinha ChatGPT, e aí escolhe. Pô, essa fonte aqui me parece boa. Vou pedir para o ChatGPT resumir isso aqui para mim. Isso você pode fazer. Tem até uma brincadeira. Dá um conceito difícil para ele, pede para o ChatGPT explicar como se fosse uma criança de 5 anos. E ele faz uns exercícios bem legais, assim. Ele simplifica. Tem gente que fala assim, explique física quântica para um menino de 5 anos. Então ele faz... eu até já vi esse exemplo. Ele fala, imagine que tem um gato. Aí de repente você olha e não tem mais o gato. Aquela coisa... Enfim, realmente assim, essas coisas são legais de ver a capacidade que ele tem. Por exemplo, se você pedir para ele escrever uma poesia sobre concreto armado, depois a gente pede ali para ele fazer. Vai ser coisa boa, tá? E aí, no fim das contas, a minha missão aqui com vocês é que vocês ensinem o modelo. O modelo não vai fazer o trabalho de vocês, porque vocês que estudaram para ser engenheiro, vocês que têm experiência, vocês que sabem fazer, ele vai tornar o seu trabalho um pouco mais fácil. Então, primeira coisa, essa ideia que eu falei para vocês, organização de ideias, resumos, ele faz muito bem isso. Ele é um exímio organizador de texto, de ideias. Ele é muito bom para fazer brainstorming, por que pareça. Você está com uma situação assim, poxa, eu estou em um determinado projeto, estou com essa situação, preciso de ideias de como fazer isso. Ele vai se arriscar lá, vai te dar bastante coisa, e eu faço isso o tempo todo. Uma coisa que eu faço muito, dá tabelas de dados, dá informação tabular, números, e pede para ele transformar aquilo em texto. Escreve para mim de forma dissertativa sobre essa inspeção que eu fiz, tal. Dá um modelo para ele. Ele vai fazer, vai ficar bom. Melhor do que você pegar aquele modelo de texto que você já fez, aí você vai lá, só troca os valores, aí você nem sabe como reescrever aquela frase, porque assim, tem até o cliente que recebe aquele mesmo relatório todo mês, também já está cansado, está vendo sempre aquela mesma coisa. O ChatGPT é bom para isso. Então, tarefas repetitivas. É o principal uso do ChatGPT, tarefa repetitiva, pessoal. Então, e-mail padrão. Sabe aquele e-mail de acompanhamento de projeto que você manda para o cliente? Aquela coisa, você está dando um status, um feedback, fazendo um follow-up com o seu cliente. Dá os dados, eu vou mostrar para vocês um assistente que eu tenho que escreve e-mail. Dá os dados principais para ele e ele escreve o texto para você. Você não precisa escrever. Prezado senhor fulano de tal, é com grande satisfação que eu venho falar para você que o seu projeto está concluído. Foi uma tarefa, e sim, você pode pedir. E o legal é que você pode mais ou menos orientar ele, para ele seguir uma linha textual mais persuasiva, mais poética, mais narrativa, mais formal, mais técnica, menos técnica. Um exemplo que eu gosto de usar. Às vezes alguém está me pedindo uma proposta, está pedindo no WhatsApp a proposta. Eu vou lá no ChatGPT, meio que dou os elementos principais, peço para ele escrever um rascunho ali, para eu colar no Word, mas eu falo para ele, agora transforma esse texto aí num texto de WhatsApp para eu mandar para o meu cliente. E ele resume os principais pontos ali, e tem até uma brincadeira que eu faço, uma das aulas que eu falo num tom formal e num tom informal. Se você quiser, ele fala exatamente a mesma mensagem, só que usando outro tom de linguagem. Você sabe que o WhatsApp às vezes é uma coisa ali mais expedita, né? Uma coisa rápida. Então não vai caber você escrever prezado senhor fulano no WhatsApp. Aí ele coloca assim, e aí, João? Sabe aquela proposta que você me pediu? Tá aqui, eu pensei em fazer. E fica muito legal, sabe? Propostas comerciais, então. Eu tenho um assistente que ajuda a fazer minhas propostas. Eu já tenho meu modelo lá. Eu só falo para ele, agora o escopo é esse, eu vou cobrar tanto, o prazo é tal coisa, escreve para mim o texto. E ele escreve. Na versão mais nova, ele até exporta em PDF, tá? Já exporta em DocX, você só arruma a formatação se você quiser. Relatórios de inspeção. Relatório de inspeção é um trabalho repetitivo. Essencialmente, você vai fazer a inspeção, você vai coletar os dados, mas o formato que ele sai geralmente é o mesmo. Dá esse formato para o ChatGPT e só muda os dados. Então, cada inspeção que você fizer, você submete para ele. Conforme aquele modelo, está aqui os dados dessa nova inspeção. Substitui para mim e gera esse relatório. Ele vai fazer.
Relatório de medição de obras. Isso aqui, pessoal, quem sabe, né? Relatório de medição de obra é uma planilha, às vezes, assim, saco, né? Para lidar com aquilo, é detalhe, é coisinha. Lógico que aqui a gente está falando de uma tarefa um pouco mais complexa, mas dá para você automatizar relatório de medição de obra no ChatGPT também. Atualizar cronograma físico, essas coisas, sabe? É só trabalhar um pouquinho nele ali, mas ele vai entregar. Aí, usos mais avançados, que aí a minha ideia, não sei se a gente vai ver hoje, amanhã, pessoal, amanhã eu vou focar só em aplicação prática. Amanhã não tem PowerPoint, amanhã eu vou ficar ali no ChatGPT, pegando exemplos, vou pegar coisas de vocês, a gente vai ficar fazendo, a gente vai ficar as 3 horas só fazendo aplicação prática. Hoje eu quero trazer mais assim conteúdo informativo. Mas como eu mencionei para vocês, o ChatGPT escreve código muito bom. Vocês viram agora um exemplo ali. Então, usa ele para ajudar vocês a escrever esses scripts. E vocês não precisam saber programar. Porque ele vai fazer o código para você e vai te ensinar como é que você executa ele. Tá? Eu tenho uma aula que eu ensino a fazer uma apresentação de PowerPoint em poucos cliques. Eu dou o conteúdo para ele e peço para ele organizar os slides. No final, eu peço para ele escrever uma macro em VBA que vai criar os slides automaticamente. Ele escreve aquele código, eu abro o PowerPoint, colo o código lá, executo, ele joga lá 20 slides de uma vez. Pensa, às vezes é uma coisa que perde fácil meia hora. Ou quem não tem aquela planilha, sabe? Você tem que fazer uma cópia daquela planilha e preencher com outros dados. O ChatGPT escreveu o script para você, ó. A tarefa é a seguinte: limpa essas colunas, limpa tal coisa, coloca a data do dia de hoje, descreve para ele o que você quer, ele transforma isso em código. Não sei se vocês já trabalharam com isso. Eu, na minha época de estagiário, quando não tinha BIM ainda, eu tive que fazer muita coisa de AutoCAD que precisava automatizar. Eu lembro de fazer planta e perfil. Era uma coisa meio que manual ainda. Não tinha esses softwares que faziam a coisa toda. E eu lembro que na época eu aprendi um pouquinho de programação início para automatizar. O ChatGPT escreve código disso muito bem. Muito bem. Então, vou dar um exemplo. Outro dia eu tinha uma planta lá que eu precisava exportar as coordenadas de um elemento tal que o topógrafo não mandou para mim no Excel. Era umas bocas de lobo que eu tinha no projeto de drenagem. Umas 50 bocas de lobo que eu precisava da coordenada. Eu falei para o ChatGPT, o seguinte, eu tenho um arquivo DWG onde eu preciso exportar as coordenadas dos elementos tal. Eu disse qual era o tipo de bloco, né? E falei para ele, eu quero um código que eu vou selecionar os blocos e eu quero exportar isso para uma coordenada, e para uma tabela de coordenadas. E aí, nesse caso, o bloco tinha, dentro das propriedades, a informação lá, BL01, BL02, que era a boca de lobo. Então, isso estava no bloco. E aí, o que ele fez? Ele fez um código onde eu selecionei e ele gerou uma tabela. BL01, coordenada X, coordenada Y. BL02. Então, pensa, isso é um trabalho que o meu estagiário ia ter que pegar um por um, copiar e colar, pessoal. Eu pedi para o ChatGPT, ele escreveu o código e eu executei. Amanhã eu vou mostrar isso para vocês também. E aí, quem está mais avançado, quer fazer alguma coisa mais complexa, quer rodar um modelo numérico ali, sabe, caseiro, pede para o ChatGPT fazer também. Óbvio, aqui eu prefiro que vocês saibam o que estão fazendo, né? Mas, enfim, não precisa escrever do zero. Oi, Tony. Aham. 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 Sim, exatamente isso que eu fiz ali. E aí eu fiz além. Eu tinha essa tabela UTM, precisava converter para a geográfica WGS 84. Aí eu tive que pedir, né? Primeiro exportei a tabela e depois peguei essa tabela
E aí ele escreveu um script em Python, porque, enfim, quem sabe, quem estudou topografia e tal, sabe que fazer uma conversão não é uma continha, né? Simples, né? E aí ele rodou uma biblioteca em Python específica para isso. Cara, bate perfeito. Entendeu? Geralmente você tinha que ir naquele site lá, no IBGE, que você coloca manualmente, aí depois copia e cola. Não, dá a tabela inteira para ele, que ele faz. Faz bem, viu? Bom, alguns exemplos práticos aqui, pessoal. Basicamente, eu estou pegando print de terra, tá? A gente não vai fazer aqui ao vivo. Amanhã a gente faz ao vivo. Dependendo como for hoje, alguma coisa a gente faz também. Sobre escrever textos, tá? Aquilo que a gente falou. Se você pedir para ele assim, escreva sobre hidrologia citando o professor Carlos Tucci. A chance dele inventar um texto do professor Tucci é grande. Dele inventar qual que é o artigo, qual que é a revista. Agora, se você der o artigo para ele, e aí você dá uma tarefa específica, eu preciso escrever um capítulo sobre esse artigo. Quero um resumo. E aí eu fui além. Vocês sabem, né? Para escrever artigo tem que seguir regra BNT, para fazer citação, etc. E eu pedi para ele, faça pelo menos uma citação direta e algumas situações indiretas. E eu disse, o autor, ainda falei, como você irá perceber, isso aqui eu nem precisaria dizer, ele ia ver que o autor era o professor Carlos Tucci. E aí no fim pedi para ele fazer a citação do padrão ABNT do Brasil, e o texto pode ter até 6 parágrafos. Então ele escreveu o texto, um resumo, fez situações indiretas aqui, então o professor Tucci aborda, etc. Ou o autor explica que os desastres naturais e tal. Aí aqui embaixo, citação direta, colocou padrão BNT. Então, óbvio, né? Para fazer esse exemplo, eu fui lá checar se tem esse trecho aqui, né? Tem. Que percebam, aqui eu estou controlando da onde ele está pegando a informação. Eu estou sendo bem claro para ele. Nesse documento que está o texto. Não vai buscar em nenhum outro lugar. E tá aí, ó. Um texto muito bom para o propósito aqui, né? Pedagógico, didático, de mostrar para vocês. Então, sei lá, quem está fazendo mestrado, doutorado, tem que fazer uma revisão bibliográfica. Cara, eu acredito que dá para tentar. Isso. No 4A. É que assim, agora ele permite que no gratuito você use um pouco do modelo pago, mas ele limita. É o full. Só que assim, ele vai deixar você fazer umas 3 interações, 4 só. 8? Ó, legal. Eu acho que depende do tamanho do prompt, tá? Porque se você subir muita coisa ali, acho que é menos interação. Mas não sei, amanhã a gente testa. Eu tenho uma versão gratuita aí também. Porque aí você consegue anexar e pedir uma tarefa, inclusive acessar assistente e tudo mais. Um outro exemplo, pessoal. Oi, querido, por favor. Eu pedi assim, interessante seu ponto. Eu pedi aqui uma coisa que é muito, assim, muito comum, é um conhecimento que eu sei que é fácil para ele, que é como fazer uma citação no padrão ABNT. Eu não pedi para ele consultar uma norma específica. Faz muito bem, inclusive. Por exemplo, eu tenho um assistente, eu dei o exemplo da fossa séptica. Tem uma aula que eu dou no meu curso online, que muito colega engenheiro sanitarista, e a gente fez um assistente lá. A gente subiu a norma, a NBR, subiu o código de obras da vigilância sanitária também, e a gente programou lá. Basicamente, ele pega o número de pessoas daquela residência e ele dá as dimensões que tem que ter a fossa e etc. Ele faz o memorial, seguindo a norma. Dá para fazer isso. Bom, uma outra coisa, pessoal, que parece uma bobagem, mas toma um tempo danado. Quem trabalha com licitação aqui? Enfim, tem gente, eu já lidei com plateia que trabalhava na licitação comprando. Você está servindo, oferecendo serviço, né? Igual a gente lá.
Pô, você sabe que montar a documentação de licitação é aquela chatice, né? É um monte de formulário, um monte de relatório, declaração. Eu tenho feito assim ultimamente, ó. Eu dou orientação para ele, que a gente tem que preencher alguns documentos, e aí eu dou os dados. Nesse caso aqui, ó, eu dei só o cartão CNPJ e pedi para ele preencher uma declaração, que basicamente envolvia dizer: eu, Vinícius, representante da empresa tal, inscrita no CNPJ tal. Tarefa muito simples, né? Que tudo bem, se fosse para eu fazer sozinho, ia demorar uns 10 minutos. Aqui eu fiz em segundos. E ele escreveu lá, né? No caso, uma licitação que a gente ganhou recente. Esse exemplo aqui nem está muito bom. Uhum. Tem. Eu já fiz. Isso, se já tiver já lá nos anexos, né? Nesse caso aqui eu colei o texto, mas se você tiver o PDF do formato, ele faz também. Vou te dar um exemplo, eu fiz uma declaração de conformidade do IMA lá, que é um formuláriozinho em Word também. Subi para ele, dei os dados, ele preencheu. Aí vai depender, na versão paga ele exporta para o seu documento. Se tiver na versão gratuita, cola o texto lá, pede para ele preencher e depois você copia e cola de novo. Da declaração. Isso. Você pode subir os dois ali. Nesse exemplo eu colei o texto, mas depois a gente pode pegar um ali para fazer. Esse exemplo basicamente agora botaria o formulário embaixo e falaria, coloca esses dados neste formulário. Um exemplo que eu uso muito, pessoal. Vai marcar uma consulta de um médico. Você vai estar no WhatsApp, né? Aí a secretária vai pedir para você, preenche isso aqui para mim. E ela copia e cola lá o negócio. Nome, telefone, endereço, um monte de coisa lá. Um monte de coisa. Geralmente ela manda lá, né, o textinho, aí você tem que copiar, colar, ficar digitando, aquela coisa, né? Hoje em dia não. Depois eu vou mostrar para vocês, no ChatGPT você consegue deixar meio que pré-configurados seus dados. E assim, eu de verdade não estou muito preocupado, meu CPF já vazou em um monte de lugar aí. Então assim, não é aqui que eu vou me preocupar com isso. Então eu deixo lá meu nome, CPF, meu endereço, RG, etc. Aí eu simplesmente copio a mensagem que a secretária me mandou do médico, falo, ó, me ajude a preencher aqui. Ele preenche bonitinho, eu copio e colo lá no WhatsApp de novo. A secretária fica até impressionada, mas você preencheu rápido, né? Porque, cara, aquilo ali, inclusive, não é nem nada prático, né? Poderia mandar um formulário de Google, qualquer coisa assim, mas a gente supera essas situações usando o ChatGPT. Ó, esse exemplo aqui é muito legal. Isso foi uma provocação de um aluno que era engenheiro de segurança. Ele falou, será que ele consegue analisar segurança do trabalho? E eu falei, cara, eu acho que não. Eu acho que não vai ser bom. Mas a gente fez um teste. Peguei uma foto na internet qualquer, de uma obra, e dei um prompt bem simples. Não, você é um engenheiro de segurança do trabalho experiente. Com base na foto anexada, faça uma descrição dos elementos de segurança que você identificou, apresente os pontos para serem corrigidos ou melhorados e pedir para ele ser bem detalhado. E aí, pessoal, entregou muito bem, tá? Tem algum engenheiro de segurança aqui? Ó, vamos ver o que vocês acham. Na foto anexada, podemos observar uma equipe de trabalhadores atuando em uma obra de construção civil. Com base na imagem, segue os elementos identificados e os pontos corrigidos para serem melhorados. Então, elementos de segurança identificados. Ele já começa identificando. Capacete de segurança. Todos os trabalhadores estão usando capacete de segurança. Realmente, na imagem todos estão. E aí ele diz, né, que é essencial para a proteção contra quedas, etc. Coletes refletivos. Os trabalhadores estão usando coletes refletivos. Também estão. Calçado de segurança. Parece. Ele não conseguiu ver o pé de todo mundo aqui, com detalhes, né? Mas parece que estão usando, que protege os pés, etc. Luvas. Alguns trabalhadores estão usando, que é positivo. Aí, pontos para serem corrigidos. Uso consistente. Primeira coisa que ele puxa, luva. Nem todo mundo está usando luva. Então, o primeiro ponto que ele coloca para correção. Proteção ocular. Não identificou se está usando proteção ocular. Dependendo da atividade ali, talvez fosse necessário. Não sei se me dizer. Eu não colei tudo aqui.
Mas ele fala também da questão de linha de vida, cinto, etc. Ele identifica tudo isso. Depois a gente faz um ao vivo ali, para a gente ver. Mas isso é um uso que eu achei espetacular. Porque, não sei, às vezes você é um engenheiro de segurança, vai fazer um laudo, mas você não pode ir na obra, pede para o técnico ir, fazer as fotos, ele faz essa primeira análise e você assina aquele laudo. Se der um gráfico... Bom ponto, tá? Eu acho que se você colocar uma régua, ele vai medir. Vai medir. Você deu uma ótima ideia, inclusive. Porque nesse... Bom, eu não sou engenheiro de patologia, então eu não vou comprar. Mas eu vou usar esse teu exemplo aí. Porque eu mencionei esse exemplo, assim, um engenheiro que faz inspeção predial, às vezes, com uma fotografia, pedi para ele identificar uma fissura. Mas eu não tinha ido nessa ideia de talvez colocar uma guia ali, um gabarito, né? Para ele ter uma noção do tamanho. Olha que interessante. Porque tem a escala certinha. Perfeito. Ó. Vamos depois fazer um teste, mas eu tenho certeza que ele vai entregar bem, tá? Bom, aquele exemplo que eu dei de escrever o script em VBA. Nesse caso aqui, eu tinha uma tarefa muito simples. Eu tinha uma planilha, uma pasta do Excel com várias abas, tinha umas 30 abas. E essas abas eram uma continuação da outra, porque foi um PDF que eu exportei, que cada página caiu numa aba. Você quer saber? Não é possível que o ChatGPT não vai me ajudar a fazer isso. E eu pedi, escreva um script de VBA que junte todas as planilhas em apenas uma. E ele escreveu. Tá, aqui eu não mostrei tudo, trouxe só um exemplo, mas a gente consegue depois fazer ao vivo, pessoal. Bom, a minha ideia aqui hoje, eu imaginei que a gente ia ter como usar o computador, sentar numa mesa, até pedir para o Tony para ver se amanhã a gente consegue isso, e se vocês puderem, tragam o computador amanhã, que a ideia é a gente fazer algumas coisas práticas. Mas eu ia passar com vocês que a gente configurasse uma conta no ChatGPT, quem não tem, e a gente ia fazer as primeiras formas de interação. E eu vou mostrar isso um pouco ali, mesmo que vocês não tenham computador. E aí eu ia passar um exercício, e a primeira tarefa de vocês ia ser perguntar o que é concreto armado. Mas, uma aula que eu consigo dar aqui para vocês, sem que vocês precisam estar com... pode falar. Uhum. Uma prancha? Sim, sim. Eu nunca testei esse exemplo, mas, como eu te disse, vale a pena tentar, e principalmente assim, eu não sei o caso, né? A última planta estrutural que eu vi, eu não lembro, geralmente é de saneamento que eu vejo isso lá, os aços e tudo mais. Mas se você disser para ele que o elemento é um traço tal, etc., é tal coisa, ele vai fazer. Isso. Você vê que no caso de engenharia de segurança, ele já sabia que era capacete, que era colete, tudo mais, não precisa dizer. Agora, exemplo muito bom que tem na área ambiental, você dá duas imagens, uma imagem de 10 anos atrás e uma atual. E ele consegue descrever. Dá para perceber que teve um desmatamento em tal região, dá para perceber que a urbanização avançou. Ele faz essas coisas, sabe? Então, essa parte de análise de imagens é muito boa. Vai ter? Ótimo. Não, se der... O que vocês acham? Porque aí amanhã a gente consegue fazer ao vivo, né? Umas operações aí. De repente coloca umas mesas longas, dá para se dividir, né? Uma coisa assim. Ótimo, coisa boa. Bom, para a gente continuar aqui, eu tentar entregar alguma coisa prática aqui para vocês. Eu coloquei esse QR Code do meu Instagram aí, porque esse material que eu vou falar aqui com vocês agora, se vocês quiserem, eu tenho um PDF e já está programadinho lá para mim no Instagram para mandar para vocês. É óbvio que é um jeito de vocês entrarem lá e começar a me seguir, né? Mas não é obrigado, tá? Não é obrigado, mas se quiser, pode.
A ideia aqui é o seguinte, pessoal. O básico do básico do básico da interação no ChatGPT, para mim, a forma mais simplificada de definir isso com vocês, de um prompt muito básico, é a gente definir 3 elementos. Tá? Tem gente que faz um padrão de 5 coisas, 6 coisas. Para mim, o simples do simples do simples, 3 elementos. Definir o tom que você quer, escolher o formato e qual é o papel interpretado. Então, dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de tom, a gente pode estar precisando de um tom mais persuasivo para fazer uma proposta comercial, aquele texto de WhatsApp, ou preciso de um texto acadêmico, porque eu estou escrevendo um artigo, ou estou fazendo uma narrativa, não sei, ou estou querendo ser engraçado, tom humorístico, poético, tom mais formal. Aqui são só exemplos, tá? Então, eu recomendo que vocês, quando forem pedir uma tarefa do ChatGPT, definam qual o tom que você quer. Ele não é obrigado a saber que você está escrevendo um artigo científico. Você pode estar escrevendo uma notinha para o jornal do condomínio. Você pode estar escrevendo uma coisa mais simples. Então, seja objetivo e específico. Diga para ele qual é o tom que você precisa. Formato. Pessoal, ele entrega os mais diversos formatos que você quiser. Vocês viram ali. O jeito mais fácil era ali pelo Instagram, mas se você quiser mandar um e-mail também, eu mando para você. Ou amanhã, se vocês vierem ao computador, eu coloco um link ali para vocês baixar, a gente dá um jeito, mas você não vai ficar sem isso não, tá? O formato. Parece uma bobagem, né? Mas, às vezes, você está pedindo uma tarefa para ele, você quer que ele quebre aquilo em uma lista de tópicos. Ou às vezes você quer um texto narrativo, um texto dissertativo, às vezes você quer um e-mail, tabela. Tabela eu uso muito. Pô, resume isso aqui numa tabela. Então, escreva para ele, formato de tabela. Escreva um e-mail, post de blog, list, elabore um ensaio, gere um código, prepare um relatório. Aqui, tweet, né? Nem tem tweet, mas se bem que tem, né? Mas é outra rede social. Desenvolva os slides, crie uma postagem para o Instagram, faça um resumo da pesquisa, escreva um artigo de jornal. E, por fim, isso aqui é uma das coisas mais importantes e parece uma bobagem, mas funciona muito, tá? É interessante. Eu acho que eu não vou entrar muito na parte de geração de imagem aqui, mas dentro do ChatGPT dá para gerar imagem também. E aí você pode ser mais específico, sim. Ó, gere uma imagem tal numa resolução de X dpi, sei lá. Eu acho que funciona, tá? Ou faça uma coisa mais simples ou mais... né? Mas, ó, já adianto. Ele, para ler a imagem, ok. Agora, gerar imagem técnica, desenho técnico, não. O GPT não faz. Não faz, tá? Ele vai gerar um desenho mais artístico, uma imagem ilustrativa, pedir para ele fazer uma representação simplificada, melhorar a qualidade da imagem, dar uma imagem e pedir para ele melhorar. Não, existem outras ferramentas que fazem isso. Ele não. Que está fazendo, você dá uma imagem de baixa qualidade, ele... legal, tem isso sim. É uma ferramenta específica daí, né? Mas a proposta dele não é essa. Então, essa é a ideia dele interpretar um papel. Vocês lembram? Eu coloquei uma foto de uma obra ali e fui bem específico. Ó, eu quero que você veja essa foto como se você fosse um engenheiro de segurança. Se eu pedisse para ele ver aquela foto como se fosse um poeta, ele ia dar uma outra abordagem. E aí tem gente que meio que dá uma forçada de barra, que coloca assim, você é um engenheiro de segurança com 20 anos de experiência, especialista. Isso para mim é bobagem, tá? Isso aí eu acho que não agrega nada. Porque se eu colocar 15 anos ou 20 anos, sabe que vai mudar a resposta? Eu acho que não muda. Eu acho que aí é gente que dá que tá querendo dar uma floreada demais no prompt. Eu sou a favor de coisas objetivas e que realmente fazem diferença.
Então, eventualmente vocês vão ver por aí gente vendendo esse tipo de ideia, tá? Acho que é só dizer o que faz. Por exemplo, engenharia de segurança, ele sabe o que é engenheiro de segurança, né? Ele sabe o que é engenheiro civil. Talvez um sanitarista ele não sabe, né? Tem pouca gente. Mas, mentira, ele sabe porque eu já testei. Mas, enfim, essa ideia da persona que ele interpreta, né? Isso faz muita diferença na maneira como ele vai realizar aquela tarefa, como é que ele vai interpretar aquilo. E aqui eu dou alguns exemplos simples também, tá? Bom, existe um negócio, pessoal, nos modelos de linguagem que chama engenharia de prompt. Legal, né? Engenharia de prompt. Diz até que existe esse tipo de trabalho, que as empresas contratam aí engenheiros de prompt. Eu ainda não vi uma vaga dessa aqui no Brasil. Dependendo se tiver, vou me candidatar. Mas a prática significa o quê? Essencialmente boas práticas de você engenhar o seu prompt. Você realmente construir aquele prompt de uma forma que fique fácil e que o modelo te entregue o melhor resultado. Saber perguntar. Ótimo resumo. Poderia trocar tudo isso aqui por ele. Engenharia de prompt é saber perguntar. Porque, no fim das contas, é isso. O que para mim é o principal? É você interagir com o modelo como se realmente fosse uma outra pessoa do outro lado. E eu vou explicar por quê. Vocês já tiveram que dar uma orientação para algum estagiário, já tiveram que dar uma orientação para algum colega, já tiveram que passar uma tarefa para algum subordinado. E fazer isso falando, apontando, mostrando é uma coisa. Fazer isso escrito é diferente. É mais difícil. Exato. Então, assim, se você escrever meio que de qualquer jeito, simplificando demais, pega ali o negócio, faz isso aqui. Não. Ó, na tabela tal, no parágrafo tal, tem um trecho assim assado que explica isso, isso, isso. Eu quero que você, didático, passo a passo, detalhado, faz o exercício, lê aquilo que você escreveu. Se fosse para você fazer aquela tarefa, você conseguiria fazer com aquelas instruções? Se a resposta for sim, tem uma grande chance que o modelo vai te pegar uma boa resposta. Isso tem muito a ver sobre o quão assertivo você está sendo na tarefa. Porque aí você está controlando que ele não vai escapar muito do que você pediu, né? Não é uma garantia de que ele não vai alucinar nem nada. Mas é uma boa prática. Tem. Ele reconhece voz, isso é uma forma, se você achar mais fácil falar, mas ainda assim, ele vai transformar essa tua fala em texto. Se você não falar também com cuidado e detalhado e passo a passo, é a mesma coisa. Você pode falar, escreve esse relatório aí para mim, sabe? Faz o relatório da inspeção. Não estou conseguindo pensar no exemplo aqui agora, mas essencialmente assim, quanto mais, você não precisa também, né, escrever um tratado, né, dar milhares de, centenas de linhas ali para ele. Agora, seja assertivo, objetivo e seja claro no que você está pedindo. O meu modelo aprende. Então, dentro de uma conversa, por exemplo, essa aqui, ela pode continuar, né? Nesse caso aqui, né, eu pedi para ele fazer um script de Excel. Ele já está meio que acumulado com essa tarefa aqui. Se eu dissesse ali para ele embaixo, agora eu preciso pegar a coluna A e a C e fazer um somatório. Eu não preciso dizer que é para escrever um script. No contexto, ele vai entender que está pedindo a mesma coisa. Então aqui sim ele aprende. Agora, se você for para outro chat, não. Ele não vai trazer informação de cá. O que está acontecendo agora é que o modelo ele está aprendendo algumas coisas sobre você, que é uma memória que ele pega. Então, assim, se você o tempo todo falar coisas sobre engenharia, ele vai incorporar a ideia de que você é engenheiro. Então, em determinado momento, você não precisa mais dizer que é engenheiro, sabe? Tem uma forma, inclusive, de você configurar, de você deixar essas informações, eu vou mostrar para vocês na sequência. Mas um chat não conversa com o outro. E aí, para resolver isso, tem a ideia do assistente.
que você cria um assistente que é especializado em fazer uma determinada tarefa. Esse assistente já vai estar pré-programado com alguma informação. Então, por exemplo, se eu criar um assistente que é especializado em escrever código em VBA, para esse assistente eu não vou precisar dizer para ele toda vez, escreva um script em VBA. Eu simplesmente digo o que é para fazer, ele vai fazer. Bom, então, exemplos e táticas, né, que eu estou chamando aqui de engenharia de prompt. Incluir detalhes na consulta para obter respostas mais relevantes. É um pouco disso que eu estava falando aqui para vocês. Ser o mais detalhista possível. Pedir para o modelo adotar uma persona. É aquela ideia de interpretar um papel. Usar delimitadores para indicar claramente partes distintas da entrada. O que é isso aqui, pessoal? Usa aspas, usa dois pontos, usa lista de tópicos, sabe? Ó, eu preciso que você me ajude a resumir o texto abaixo, dois pontos, coloca entre aspas. Ele entende isso. Você está separando o que é comando, o que é informação. Você pode, inclusive, colocar assim, ó, o texto é esse, dois pontos. A tarefa que você vai realizar é essa. Eu quero que você siga o exemplo. E você pode, assim, pensar a lógica que para você faz mais sentido. Se aquilo lido por você, se tiver de uma forma organizada, que você consegue entender muito bem, a chance do modelo entender bem também é muito grande. Tabular, perfeito. Tabular é uma ótima definição do que é isso aqui. Tabular, o que é tópico, o que é cabeçalho, o que é subtópico. Então, assim, você ter um tópico de uma coisa e colocar um tab mesmo. Você está dizendo que aquilo está dentro daquele conceito. É isso. Você deu um ótimo exemplo aí. Aliás, você está dando muito bom exemplo hoje, hein? Daqui a pouco vão ter que devolver seu dinheiro lá. Vou sair daqui mais pobre. Pô. Especificar os passos necessários para completar a tarefa. Às vezes, é bom você dar o passo a passo. Preciso fazer tal coisa. Primeiro, quero que você faça isso. Depois, com isso, faça aquilo. Tendo isso, escreva isso. Fornecer exemplo é o principal. Às vezes, a gente pede uma coisa para ele, a gente já tem uma expectativa do que a gente quer. Mostra o que você espera da tarefa. Dá o exemplo. Não espera ele responder para depois ver se ficou bom ou ruim. Poupa tempo ali, sabe? Você já direciona mais. Especificar o comprimento da resposta. Pessoal, isso aqui é chave. Preciso de um texto de 4 parágrafos sobre tal coisa. Faça uma lista de no máximo 10 tópicos sobre tal coisa. Escreva em uma frase tal informação. Isso, assim, parece uma bobagem quando a gente fala, mas se você incorpora isso no dia a dia, a coisa fica mais rápida. Às vezes você precisa de um negócio muito simples, e ele vai te dar um textão gigante, você não quer aquilo. Eu quero em um parágrafo, um resumo, sabe? Eu preciso explicar para o meu cliente o que é concreto armado. Pô, você não quer escrever isso. Fala, pô, faz uma mensagem de WhatsApp aí de 3 linhas explicando o que é concreto armado. Aí vai dizer, é areia, brita, cimento, água. Especifica. Passa aberto, ele vai ser fala ali 10 sobre o tema antes. Isso é legal também. Você pede para ele fazer uma coisa e pede para ele conversar com ele mesmo sobre aquela coisa, né? E para ele criar perguntas daquele assunto. Pergunta para ti, vai dar informação mais chave. Isso. Às vezes eu costumo colocar assim, você entendeu isso? Sabe? Deu uma tarefa, você entendeu o que é para ser feito? Se você não entendeu, pergunte, delimite. É uma boa prática também. Um exemplo prático. Para elaborar um relatório de inspeção. Você não vai dizer, escreva um relatório de inspeção. Inspeção do quê? Pode ser inspeção da prefeitura, pode ser inspeção de esgoto, eu trabalho com isso lá em Florianópolis, pode ser uma inspeção predial. Escreva um relatório de inspeção detalhada para uma ponte. E aqui eu nem estou dando tanto detalhe, né?
Mas uma ponte que foi construída em 2005, que foi observado fissuras, dá o exemplo lá das fissuras, corrosão nas barras, o relatório deve ter no máximo 200 palavras. Eu fiz isso aqui só para caber aqui, né? Mas vocês podiam dar mais detalhes. A viga tal apresentou a fissura tal, o pilar, e vai. Ou você anexa um PDF, uma foto, uma imagem, e aí você, enfim, está sendo preciso, né? A tática de fornecer os textos de referência. Então, assim, é aquele exemplo que eu dei do artigo do professor Tucci, né? Eu queria que escrevesse um conceito, mas eu dei para ele qual que era o texto que ele queria que se baseasse. Então, se você tem uma tarefa de explicar explicar um conceito técnico, o meu texto de referência, vamos supor que fosse esse um parágrafo, né? Obviamente que eu não estou falando para vocês pegarem um parágrafo, né? Pega um texto maior, pega um PDF, mas aí você vai lá no prompt, explique o que é concreto armado, usando o seguinte texto de referência, 2 pontos, e aí você cola o texto de referência embaixo. Aqui um exemplo, usando o modelo gratuito, que você não pode anexar um PDF. Mas você foi lá num artigo e colou um conceito que para você é bom. Então, copia aquele texto e cola ali, ó, com base nesse texto. Aí ele vai te entregar uma qualidade muito superior, né? A versão Plus que eles falam, né? $20 por mês. Tem uma versão de equipes que serve para a empresa, mas você tem que ter 2 contas pelo menos, que é $25 por mês. E ele, assim, das vantagens que tem, ele não usa os seus dados para treinar o modelo, então não sei até que ponto dá para realmente confiar nisso ou não, e também não sei até que ponto é prejudicial. Por exemplo, um escritório de advocacia que tem lá os seus modelos de peça, os seus casos, não quer sair compartilhando isso com um modelo por aí, entendeu? Um banco que tem informação sigilosa não vai expor. Então, essa opção que eles deram é para esses casos. Mas ainda assim, né, o pessoal não confia tanto. Mas tem um ponto. A versão paga não significa que você pode subir 1 milhão de PDF lá, que ele sempre vai te atender, que sempre vai estar com o modelo pronto. Não. Ele deixa você usar bastante. Confesso para você assim, foram poucas vezes que eu estourei o limite diário. Mas tem um limite também. Então, sei lá, em determinado momento eu estava fazendo um trabalho muito extenso, eu estava precisando subir muitas páginas de PDF, e aí chega uma hora que fala, ó, você estourou o limite de uso, volte daqui X tempo. Nesse momento ele deixa você usar o gratuito. Aí ele volta para a versão gratuita. Amanhã eu vou mostrar para vocês outras formas, mas tem uma forma de você usar o modelo pagando por palavra que você está usando, sem depender de pagar uma taxa mensal. Então, eu trabalhei numa consultoria que uma das coisas que eu tinha que fazer era fazer um diagnóstico sobre contratos de saneamento de empresas públicas com municípios. E eu fiz uma pesquisa enorme, achei uns 300 contratos lá. E aí, a minha missão era tabular isso, colocar numa planilha de Excel. Comecei com estagiário, eu comecei a pensar assim, pô, acho que o ChatGPT consegue me ajudar nisso aqui. Eram 18 colunas que tinham que ser preenchidas. Vocês sabem, um contrato, eu precisava pegar o prazo, as partes, o objeto, enfim, uma série de informações que tinham lá. E aí eu treinei um assistente que pesquisava esses termos do contrato, alimentava uma tabela e depois exportava essa tabela. Só que eram 300 contratos. No 20º, ele já pediu arrego. Falou, ó, você estourou seu limite. Aí o que eu fiz? Dentro da plataforma, você consegue configurar uma aplicação profissional mesmo, e aí você vai pagar num taxímetro dele lá. Ó, para cada 1000 palavras é $0,01. E aí, nesse dia, por exemplo, eu lembro que eu fiquei uns 2 dias trabalhando nesse assistente. Esses 300 contratos me custou uns $60 para processar ele. Era muito texto. Eu fiz uma estimativa com o meu estagiário lá, ele ia demorar facilmente uns 20 dias, 25 dias sozinho. Ficou barato, né? $40 para fazer uma tarefa em 2 dias.
Amanhã eu vou mostrar para vocês isso também, tá? Uma forma de fazer isso. Bom, isso, amanhã é mão na massa. Eu recomendo que traga. Ótimo. E assim, dá para compartilhar a mesa, né? Uma mesa usa 2, 3 pessoas. Pronto. Ótimo. Né? De repente trazer uns frutos de linha aí, né? Quem não vai trazer amanhã? Então Todo mundo dá conta, né? Isso. Bom, pessoal, outro exemplo, né? Aquela ideia de dividir uma tarefa complexa em subtarefas. De novo, eu dou um exemplo muito simples, né? Mas imagine que você está fazendo um planejamento de projeto de construção. Subdivide para ele, né? Mais ilustrativo aqui para vocês. Dar tempo para o modelo pensar. Isso aqui é interessante. Nunca peguem a primeira resposta e já deem como satisfeito. Deem uma insistida. Eu acho que você pode melhorar isso. Refaça. O colega falou, você tem certeza disso? Isso é bom. Porque, lembra daquela ideia que o modelo ele vai prever na próxima palavra com base no contexto? Se você vai seguindo naquela conversa, você está dando cada vez mais contexto. Quanto mais contexto, melhor vai ser a previsão. Então, essa ideia de dar o tempo para o modelo pensar é isso. É deixar ele soltar o verbo ali, literalmente. E aí, depois, no final, você tem um apanhado mais melhor, né? Então, por exemplo, explicar um processo passo a passo para calcular a carga suportada por uma viga de concreto. Ao invés de simplesmente assim, calcule. Não, vamos fazer o passo a passo. Distribua as forças, defina os apoios, identifique, enfim, aí vocês que são da resistência de materiais, eles sabem fazer. Como assim? Dá um exemplo. Dá. Só que aí, nesse caso, o que eu sugiro que você faça? Pedir para ele escrever em LaTeX. Manja LaTeX? Porque ele escreve para você o código em LaTeX se você quiser. Aí sim fica bom, tá? Porque na parte de exportar em Word, por exemplo, ele faz muito simplificado. É um texto... É mais para ele tirar o texto para você dali e colocar no Word. Não é para formatar, sabe? Se tiver, melhor ainda. Porque aí você, o modelo é esse e o meu texto é esse. Aí ele faz. E fica bom, viu? Cara, o LaTeX eu sei que funciona. Qual outro aí? Por exemplo, Markdown também. Não sei se conhece, mas Markdown é aceito também. Então... O LaTeX já fiz. MATLAB também já fiz. Não, tudo na versão gratuita, tá? Daí a gente fazer tudo na versão gratuita. Dá. Pronto. Quem não conseguir trazer o computador, já dá para brincar no celular mesmo, tá? Aí eu mostro também como dá para fazer. Bom, aqui mais um exemplo, né, de
automatizar relatórios, mas não vou entrar em detalhes aqui agora também. Depois a gente pode ver isso com mais calma. Bom, isso aqui eu já falei. Tá. Então, o Google tem a ferramenta deles, que é o Gemini, né? Gemini. Tem um outro modelo que é muito bom, mas não está disponível aqui no Brasil, que é o Claude. Não sei se alguém já ouviu falar, da Anthropic. Ele é muito fera. Para você ter acesso a ele, você tem que ter um número do exterior. Sim, a Apple está... por exemplo, a Microsoft tem o Copilot. O Copilot usa o GPT. Então, eles embutem lá no programa deles o modelo GPT. É só uma outra interface, tem umas personalizações, mas... vai fazer o dele, né? A Meta do Facebook tem o modelo deles, e o deles é gratuito, inclusive. Cara, eu nunca usei. Para mim, assim, ó, é o ChatGPT mesmo. Ele começou, ele que é o mais... Os outros estão correndo atrás, então assim, tá tendo meio que uma corrida. Isso aí não vai dividir. Então, eu não sei, é um debate a ser feito. Eu não sei qual que é o prognóstico dessa luta aí, dessa guerra que eles estão travando. Porque, grosso modo, tem uns modelos que são bons para algumas coisas e outros que não são tão bons. Eu já ouvi falar que o do Google é bom para texto longo. Você dá um PDF de 300 páginas lá, ele resume bem. Eu não sei, às vezes que eu usei, eu achei ele bem fraco, sabe? Achei ruim. Tem gente que gostou, tem modelo que é melhor para gerar imagem. Eu acho que no fim das contas vai depender do seu uso e você que vai meio que se adaptar. Eu dou o curso do ChatGPT, que é o que está mais difundido, para mim, o mais fácil de usar. Deixa eu mostrar umas coisas aqui para vocês, de alguns exemplos que eu mencionei antes. Já está duplicado, né? Bom, pessoal, comentei com vocês, né, que eu tenho um assistente que me ajuda a escrever e-mail. Eu vou mostrar para vocês como é que eu programei esse assistente aqui. Então percebam que eu tô... Cara, sabe que não tem limite? Você pode criar quantos for. Você vai ter limite de interação, né? Então... Não, no dia ali, você vai estourar o limite de uso, daquela ideia que eu te falei, sabe? Aquela história do contrato que eu fiz foi um assistente. Só que ele não deixou fazer mais que 30 contratos. Aí depois de algumas horas ele já libera de novo. Depois de 3 horas, teria que ficar continuando ali. Como eu não podia esperar, aí eu fui e paguei o taxímetro, entendeu? Taxímetro, né? Eu mostro, é melhor mostrar amanhã, porque é um pouquinho mais complicado. Você não vai fazer isso hoje, né? Então, senão você não vem amanhã, entendeu? Já quer sair com todo conhecimento hoje. Aí quando eu ver amanhã ele tá dando curso de ChatGPT, tá concorrendo comigo. Peraí, né? Não, mas traz esses casos amanhã. Né? Já usou bastante, né? Não, ali tem de tudo. Às vezes eu fico até preocupado de mostrar, porque tem umas coisas ali que meio engraçadas às vezes. Bom,
Eu vou mostrar aqui um pouco desse assistente que eu criei, mas percebam, eu estou no ChatGPT, mas eu não estou naquela janela genérica, eu estou num assistente. Então, ó, eu chamei ele de Joaquim, esse meu redator de e-mails, foi criado por mim, né? E a descrição dele é um agente especializado em elaborar e-mails para o meu escritório de engenharia. E tem 3 tipos de e-mails que ele faz. E-mail de proposta, de estado de projeto, de comunicação de soluções. E aí eu já deixei pré-programado esse botãozinho aqui. Que eu clico aqui, preciso escrever no e-mail. E ele me dá 3 opções de e-mails. Depois eu vou mostrar como é que eu programei isso. Tá? Ok, vou escrever seu e-mail. Qual desses você quer escrever? Eu vou falar, eu quero escrever um e-mail de proposta. Ótimo. Aí ele me pediu para preencher essas coisas aqui. Como a gente não está com muito tempo, vou pedir para ele inventar. Nome do cliente, João da Silva. Desenvolvimento de website corporativo. Pô, ele foi na linha de desenvolvedor mesmo, né? Versão do projeto, orçamento estimado, prazo de conclusão, contato para ver. E aí aqui o e-mail, aqui são as informações que ele preencheu primeiro, né? Aí aqui embaixo é o e-mail. Proposta para o desenvolvimento. Prezado João da Silva, com grande entusiasmo que apresentamos nossa proposta. Quem de vocês escreveu isso? Nosso objetivo é criar um site moderno, responsivo. Então você fala, nosso objetivo é fazer o melhor projeto estrutural que você já viu. Orçamento estimado, prazo de conclusão. Sim. Sim. Mas hoje em dia já dá para perceber. Tem um jeito de linguagem ali que vai. Sim, na configuração lá do script, sim. Então é isso, ele está configurado para escrever e-mails. Eu defini alguns modelos, alguns templates de e-mail e ele faz essa tarefa. Pessoal, eu não uso esse aqui no dia a dia. Esse aqui é um exemplo que eu dou no meu curso para ensinar a fazer um assistente, né? Mas para vocês verem aqui como é que basicamente funciona isso, tá? Aqui é a tela de configuração dele. Basicamente, ele tem essas instruções aqui, ó. Sua única função é escrever e-mails com base nas informações específicas que o usuário vai te fornecer. Você vai ter 3 tipos de e-mail para redigir e cada tipo terá um conjunto de campos específicos. Aí eu orientei ele. Você vai fazer as perguntas para o usuário responder e no final você faz o e-mail. Aí eu coloquei os 3 templates. No template e-mail de proposta, você tem que perguntar isso aqui. No template status do projeto, são esses elementos aqui. E no template de comunicação de soluções, são esses campos. E aí, vocês perceberam que quando eu cliquei no botão preciso escrever um e-mail, ele faz essa tarefa? Então eu deixei ali pré-programado. Aí eu fiz isso e coloquei aqui, ó, esse quebra-gelo é aquele botãozinho que fica colocado ali. E aí, uma vez, como vocês viram ali, sempre que eu vim aqui eu consigo escrever um e-mail. Um assistente um pouco mais complexo, isso aqui, queira ou não, acaba sendo uma coisa mais simples, né? Aquele que eu falei de estudos populacionais. Esse aqui, pessoal, eu programei para fazer uma coisa realmente mais completa. Tem uma sequência de passos, são muitas coisinhas. Vamos ver se a gente faz um exemplo aqui. Então, basicamente, eu começo dizendo que quero fazer um estudo populacional e orientei ele do que ele precisa que o usuário dê. Então, essencialmente o horizonte de projeto, a partir de qual ano que é para começar, e tem que dar os dados censitários. E aí eu oriento aqui para fornecer a população urbana, rural, população total, se possível. Porque eu deixei lá especificado. Se por acaso só tiver a população total,
faço uma distribuição entre o rural e o urbano, enfim, fui dando alguns exemplos. Eu acho que eu tenho um arquivo aqui para a gente usar. Dados BGE, Governador Celso Ramos. A gente está fazendo o projeto de esgoto no município de Governador Celso Ramos. Ó, anexei uma planilha, tá? Segue a planilha com os dados censitários do município de Governador Celso Ramos. O horizonte do projeto é de 20 anos, iniciando em 2024. Quando você sobe a planilha na versão 9, ele já mostra a planilha aqui para você, né? E a primeira coisa que ele fez, bom, li a planilha e está aqui os dados. E aí, ó, 2022 não tem distribuição de urbano e rural. Eu já orientei para ele. Quando não tiver preenchido, considere a tendência e preencha. Tá lá, preencheu. E aí ele já tá meio autônomo demais. A ideia é que ele fosse fazendo passo a passo para mim. Mas ele preencheu e fez o primeiro método, processo aritmético. A equação tá lá, tá preenchendo as tabelas. Você vê que ele tá sem freio, né, pessoal? Já tá fazendo o trabalho, ó. Definiu as populações, os dados medidos, está fazendo o primeiro método aritmético e já colocou aqui a projeção, ó, 20 anos. Né? Sim. Se a gente clicar aqui, ele mostra até a memória de cálculo. Ó. Muito rápido, né? Eu dei a equação para ele. Eu dei essa equação aqui, ó. Essa daqui. Aí, ele que criou o script em Python para calcular. Eu não precisei dar o script para ele, entendeu? Óbvio que eu poderia fazer isso. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Cara, esse aqui foi um pouco mais complicadinho de fazer. Porque o que eu fiz? Eu tinha um modelo de estudo. O que perguntou? Eu tinha um modelo de estudo lá no escritório. E a primeira coisa que eu pedi para ele fazer, ó, o modelo é esse, a estrutura é essa. Aí ele quebrou para mim a estrutura. E eu falei, ó, você vai ter que fazer o cálculo seguindo esses passos. Aí dei cada equação. Eu vou mostrar ali para você como é que foi o roteiro. O que demora mais é você pensar como é que você vai ensinar para ele, entendeu? Então, aí você vai fazendo teste. Eu rodei algumas vezes, até assim, ele ficar bom mesmo, foi algumas tentativas de erro. Mas é muito mais fácil que você programar um algoritmo mesmo, sabe? Gerar um programa. É gerar um programa. Fazer um programa para ele entender. Só que nesse caso você gera o programa escrevendo o que é para ser feito. Ao invés de ter que dominar uma linguagem de computador. Essa que é a grande facilidade da coisa aqui, entendeu? É. Ó, foi fazendo, ó, geométrico, regressão linear, crescimento exponencial, regressão matemática, plotou os gráficos. E aí eu peço para no final ele comparar. Faz uma análise de como é que se apresentou. Só a regressão, ele não busca a fórmula para fazer. Nesse caso, eu preferi dar a fórmula para ele. É possível que ele busque. Ó, aí próximos passos. Ele mesmo que fala, ó, calcular as taxas e comparar os métodos. Aí eu vou falar para ele. Vamos calcular as taxas e comparar os métodos para escolher o que melhor se ajusta. E eu defini com ele qual metodologia ele ia usar. Sempre que ele coloca esse analisando aqui, ele está rodando o negócio lá. Tá vendo? O tempo de quê? Tende a ser mais rápido, assim, né?
Você pode pedir para ele ser mais objetivo, entendeu? De novo ele querendo me ensinar as coisas, né? Isso. Não, aqui ele está escrevendo coisa demais, às vezes desnecessária, né? Então, daria para você mais ou menos guiar ele. Ó, por exemplo, não mostra os cálculos, simplesmente faça os cálculos e me mostra o resultado. Dá para você fazer isso. Por exemplo, se eu fazer um bolo de um arquivo, ele começar a descrição se eu dar um stop, se eu interromper, basicamente só para de fazer essa escrita ou ele para a própria leitura do arquivo e ele fica sem conhecimento daquele arquivo? Você fala quando dá o stop que ele está rodando aqui, você não tem garantia de que ele leu o arquivo, não. O ideal é deixar ele terminar a tarefa. Por exemplo, nesse caso que ele rodou os scripts, ele sempre mostra no final, né? Tudo que ele fez, ó. Então ele rodou isso aqui. E aí se você quiser copiar esse código e rodar lá também, mas no caso de leitura de documento, você quer ter a garantia de que ele leu, deixe até o final. Tá? Bom, pessoal, acho que a ideia hoje era essa. Muito mais assim, deixar vocês aí com um brilho no olho do que dá para fazer. E amanhã eu quero trabalhar com vocês casos específicos. Então, assim, o que eu ia pedir para vocês? Tragam coisas do dia a dia de vocês, alguma tarefa que vocês fazem. Eu aposto que conforme eu fui dando aula aqui, vocês foram tendo ideias. Pô, eu fiz um negócio lá que podia... Traz esse caso para a gente trabalhar junto. É melhor do que eu ficar pensando exemplos para trazer para vocês. Pode ser? Combinado? Obrigado, tá? Foi um prazer, bom descanso para vocês. Amanhã é sexta, mas vamos estar aqui, né? Obrigado.